Havendo quórum legal, invoco a proteção de Deus e dou por aberta a 33ª sessão ordinária de 2025. Meu boa noite a todos os presentes na plenária. Coloco em discussão a ata da 32ª sessão ordinária de 2025. Não havendo ninguém que queira se manifestar, coloco em votação. A ata foi aprovada por 8 votos. Passamos ao expediente. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei complementar número 13/2025. Cumprimento, senhor presidente, os demais colegas, a plenária aqui presente e a nossa assistência. Temos um convite, presidente, antes, da cavalgada dos fundadores do Tropilha. O evento de 2025 é uma história que os organizadores querem contar com sua presença, que muito vai nos orgulhar. O 17º encontro e 16ª cavalgada dos fundadores do Tropilha Gaviona é um evento afirmativo e positivo com a força cultural, histórico de reencontros, homenageados, grandes amizades. Este ano serão entregues lindas homenagens nos dias 4 e 5 de outubro de 2025. Vamos juntos homenagear a Arislina Antoline Alves da Cunha, primeira prenda do Grupo de Genetes Tropilha Gaviona. Omar Guedes Saldanha, grande colaborador. Dirceu Firigolo, sendo ele um grande incentivador do Grupo de Genetes Tropilha Gaviona. Gabriel Leal Lopes, um colaborador. Nosso evento será realizado no Galpão Eliseu Medeiros, no Rincão dos Saldanhas. A programação. O dia 4/10, no sábado, a saída da cavalgada às 9 horas, da frente da sede da Brigada Militar, seguindo a Avenida Ibiqui, acessando a RS 176 até a sede social, no Rincão dos Saldanhas, a Chácara dos Saldanhas. Chegada com almoço, à tarde terá futebol, à noite terá jantar e baile. Show dos Talentos da Terra e show de Luiz Carlos Costas e Juarez Cortes, os convidados. O dia 5/10, no domingo, Café Colonial, entrega de certificados, ao meio-dia churrasco com homenagens, à tarde o encerramento e o retorno à cidade. Milton Saldanha é o coordenador que convida. Projeto de Lei número 13/2025. Cria cargo no capítulo 3º do artigo 21 da Lei 1534, de 20 de novembro de 2007. Justificativa. Senhor presidente e senhores vereadores, a presente proposição legislativa visa promover a imprescindível alteração da estrutura administrativa do gabinete do prefeito e, em particular, consolidar a organização da Procuradoria-Geral do município, de Manuel Viana. Essa reestruturação é de vital importância para a eficiência da gestão pública, face à crescente complexidade das demandas administrativas e judiciais, que exigem especialmente a atuação técnica aprimorada. A atual configuração da PGN, que conta predominantemente com um procurador-geral e os procuradores jurídicos com vínculo temporário, demanda em reformulação estratégica. A substituição gradual nos contratos temporários por profissionais concursados, conforme o concurso público vigente, representa um passo fundamental. Contudo, para otimizar a performance institucional e garantir a continuidade e a excelência dos serviços, faz-se a imperativa a criação de um cargo de assessor jurídico. A criação desse cargo permitirá um apoio aprimorado ao Procurador-Geral e aos procuradores jurídicos em todas as atividades da Procuradoria, contribuindo para otimização dos fluxos, redução do tempo de resposta às demandas e maior agilidade na tramitação de processos, minimizando os gargalos. Gestão eficiente da equipe. Mais efetiva supervisão e coordenação dos procuradores jurídicos e demais servidores, com distribuição equitativa de tarefas e focos em metas. Padronização de procedimentos, uniformização de práticas e entendimentos jurídicos, conferindo maior segurança jurídica às decisões municipais. A criação desse cargo em comissão é crucial, em especial para a garantia de regimes de plantão e o atendimento ininterrupto das medidas de urgência, como acolhimentos e internações, permitindo uma jornada de trabalho flexível, inclusive
incluindo horários fora do expediente ordinário, finais de semanas e feriados, sem a necessidade de compensação adicional, com base nas considerações e nas justificativas detalhadas supracitadas, as quais fundamentam as alterações propostas e visam a modernização e eficiência da administração pública municipal, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimento e aguardamos a aprovação desse projeto de lei que por esta egressa Casa Legislativa. Atenciosamente, Manuel Viana, 25 de setembro, Antônio Flávio Busnello, Prefeito Municipal. Solicito a senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei número 118/2025. Projeto de lei número 118/2025. Abre crédito especial e suplementa por excesso da arrecadação na Lei Municipal 3465, de 10 de dezembro de 2024. Justificativa. Senhores vereadores, o Poder Executivo encaminha a esta Casa Legislativa projeto de lei que abre crédito especial e suplementa por excesso de arrecadação na Lei Municipal 3465, de 10 de dezembro de 2024, conforme recebimento de recurso oriundo de emenda parlamentar, modalidade transferência especial para investimento de infraestrutura urbana. Diante dessas razões, solicitamos que os nobres vereadores avaliem o presente projeto de lei e o aprovem. Atenciosamente, Manuel Viana, 23 de setembro, Antônio Flávio Busnello, Prefeito Municipal. Solicito a senhora secretária que faça a leitura da moção de pesar número 03/2025. Moção de pesar número 03/2025. O Poder Legislativo do município de Manuel Viana, por proposição do vereador Luner Martinez, manifesta profundo pesar pelo falecimento de Arthur Lázaro Pereira dos Santos. Ainda consternados com a partida de Arthur Lázaro Pereira dos Santos, manifestamos nossos mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos. Mesmo passando alguns dias, a saudade permanece viva e desejamos que todos encontrem força para superar esse momento de dor. Que a lembrança de sua vida e o carinho deixado em cada gesto sejam eternos nos corações de todos que os conheceram. Requer-se, após a aprovação, que seja oficializado aos familiares, transmitidos-lhes os votos de solidariedade e conforto. Manuel Viana, 29 de setembro, Luner da Costa Martinez. Solicito a senhora secretária que faça a leitura do pedido de providência número 110/2025. Pedido de providência número 110/2025. Senhores vereadores, senhor presidente, o vereador signatário integrante desta Casa Legislativa vem, após ouvido do outro plenário, solicitar ao Executivo Municipal que sejam tomadas as providências necessárias para ampliar o galpão Crioulo realizado na Praça Central desse município. Justificativa. O Galpão Crioulo é um espaço de grande importância cultural e social para a comunidade vianense, especialmente durante as comemorações da Semana Farroupilha e outros eventos tradicionalistas. No entanto, o atual tamanho do galpão tem se mostrado insuficiente para comportar o número crescente de participantes e atividades realizadas. A ampliação do espaço permitirá maior conforto aos frequentadores, melhor organização dos eventos e valorização das tradições gaúchas, fortalecendo o vínculo da população com sua identidade cultural. Diante do exposto, solicitamos que seja realizado estudo técnico e orçamentário para viabilizar a ampliação do referido espaço. Atenciosamente, Sala de Sessões, 23 de setembro, Alemão Reis, bancada do PP. Solicito a senhora secretária que faça a leitura do pedido de providência número 111/2025. Pedido de providência número 111/2025. Senhor presidente, senhores vereadores, a vereadora signatária integrante desta Casa Legislativa vem, após ouvido do outro plenário, solicitar ao Executivo Municipal a instalação de um letreiro turístico no trevo de entrada da cidade, sentido São Francisco a Manuel Viana, com a seguinte inscrição: Eu amo Manuel Viana. Justificativa. A presente solicitação tem o objeto de criar mais um atrativo turístico, bem como de divulgar o nome de Manuel Viana, sendo que o letreiro poderá ser cenário para registro fotográfico dos municípios e turistas. A proposta visa promover o embelezamento urbano, fortalecer a identidade
visual do município e estimular o turismo local. O letreiro poderá se tornar um ponto de referência e de acolhimento para visitantes, além de reforçar o sentimento de pertencimento e orgulho dos cidadãos vianense. Atenciosamente, Sala de Sessões, 23 de setembro, Ione Caminha, bancada do PP. De antemão, gostaria de agradecer pela presença do deputado estadual suplente, senhor Dimitri Vargas, do PL. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei número 112/2025. Pedido de providência número 112/2025. Senhor presidente, senhores vereadores, a vereadora signatária, integrante desta Casa Legislativa, vem, após ouvido do outro plenário, solicitar ao Executivo Municipal a viabilidade de contratação de um técnico em segurança do trabalho para atuar junto às secretarias e órgãos municipais, especialmente nas áreas que envolvem atividades operacionais e de risco. Justificativa. A presença de um profissional especializado em segurança do trabalho é fundamental para garantir condições adequadas aos servidores públicos, prevenir acidentes, promover treinamentos e assegurar o cumprimento das normas regulamentadas na NCR, estabelecidas pelo Ministério do Trabalho. Tal medida contribui diretamente para a preservação da saúde dos trabalhadores, redução de afastamentos por acidentes e melhoria no ambiente laboral. Além disso, a contratação de um técnico em segurança do trabalho demonstra o compromisso da administração municipal com a valorização dos servidores e com a gestão responsável dos recursos humanos. Diante do exposto, solicita que seja realizado um estudo técnico e orçamentário visando a viabilidade da contratação, seja por concurso público, processo seletivo ou de forma legalmente permitida. Atenciosamente, Sala de Sessões, 25 de setembro, Ione Caminha, bancada do PP. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei número 113/2025. Pedido de providência 113/2025. Senhor presidente, senhores vereadores, a vereadora signatária, integrante desta Casa Legislativa, vem, após ouvido do outro plenário, solicitar ao Executivo Municipal que seja realizado o fechamento da Boca de Lobo, localizada na rua Tirteu da Rocha Viana, com a rua Walter Antolini. Justificativa. A referida Boca de Lobo encontra-se totalmente aberta, oferecendo riscos à segurança de pedestres, ciclistas e motoristas que trafegam pelo local. Além do perigo de acidentes, a situação prejudica a mobilidade e pode gerar danos a veículos, além de colocar em risco especialmente crianças e idosos que circulam na via. Diante disso, solicita-se que o Executivo Municipal adote as medidas cabíveis com a máxima urgência, a fim de garantir a segurança e o bem-estar da comunidade. Atenciosamente, Sala de Sessões, 24 de setembro, Tere Mundistock, bancada do PL. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei número 114/2025. Pedido de providência número 114/2025. Senhor presidente, senhores vereadores, a vereadora signatária, integrante desta Casa Legislativa, vem, após ouvido do outro plenário, solicitar ao Executivo Municipal que seja providenciado o conserto, fechamento de uma Boca de Lobo que se encontra totalmente aberta na rua Benício Guareschi, esquina com a rua Tirteu da Rocha Viana. Justificativa. A referida Boca de Lobo encontra-se em situação de risco, totalmente aberta, expondo os pedestres, em especial as crianças e idosos, bem como os motoristas e ciclistas, a acidentes graves. Diante disso, solicito a execução urgente do reparo necessário, garantindo a segurança e o bem-estar da comunidade. Atenciosamente, Sala de Sessões, 24 de setembro, Tere Munistock, bancada do PL. Solicito à senhora secretária que faça esse aqui, a leitura do projeto. Pelo amor de Deus. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do pedido de providência número 115/2025. Pedido de providência número 115/2025. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador signatário, integrante desta Casa Legislativa, vem, após ouvido do outro plenário, solicitar ao Executivo Municipal que seja realizada a limpeza e manutenção da pracinha da comunidade da barragem do Itu. Justificativa.
A pracinha da comunidade encontra-se necessitando de limpeza e cuidados. A manutenção garantirá um espaço adequado, seguro e agradável para o lazer e a convivência das crianças que utilizam este espaço. Sala de sessões, 25 de setembro, Luísa Meus, bancada do PT. Passamos para o espaço dos líderes de bancada, onde cada líder tem 5 minutos para se pronunciar sobre as ações de sua bancada. Palavra à disposição. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, passamos para a ordem do dia. Solicito à senhora secretária que faça a leitura dos pareceres do projeto de resolução número 07/2025. As comissões de Legislação, Justiça, Redação Final, Finanças, Orçamento e Contas Públicas. As comissões acima mencionadas, após análise da matéria em questão, optam pela tramitação normal do projeto, seguindo os procedimentos regimentais desta Casa Legislativa. Coloco em discussão o projeto de resolução número 07/2025. Não havendo ninguém que queira se manifestar, coloco em votação. O projeto de resolução número 07/2025 foi aprovado por 8 votos. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do requerimento número 36/2025. Requerimento número 36/2025. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador signatário, integrante desta Casa Legislativa, vem, após ouvido do outro plenário, solicitar à plenária a aprovação da justificativa de sua ausência na sessão ordinária do dia 22 de setembro de 2025, conforme determina o regimento interno desta Casa. Justificativa. Visto que estava afastado das minhas atividades laborais no dia 22 de setembro do decorrente ano por motivo de doença, assim descrito no disposto do artigo 6º, no inciso 3º da Lei 3.307 de 2024, que toda ausência de vereador em sessão ordinária deverá ser justificada e aprovada em plenária, sob forma de requerimento. Sala de sessões, 23 de setembro, Luner da Costa Bardinês, bancada do MDB. Coloco em discussão o requerimento número 36/2025. Não havendo ninguém que queira se manifestar, coloco em votação. O requerimento número 36/2025 foi aprovado por 8 votos. Solicito à senhora secretária que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei número 116/2025. Projeto de lei número 116/2025. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Contas Públicas, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. As comissões acima mencionadas, após análise da matéria em questão, optam pela tramitação normal do projeto, seguindo os procedimentos regimentais desta Casa Legislativa. Coloco em discussão o projeto de lei número 116/2025. Não havendo ninguém que queira se manifestar, coloco em votação. O projeto de lei número 116/2025 foi aprovado por 8 votos. Solicito à senhora secretária que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei número 117/2025. Projeto de lei número 117/2025. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Contas Públicas, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. As comissões acima mencionadas, após análise da matéria em questão, optam pela tramitação normal do projeto, seguindo os procedimentos regimentais desta Casa Legislativa. Coloco em discussão o projeto de lei número 117/2025.
Não havendo ninguém que queira se manifestar, coloco em votação. Vereadora Luísa. Projeto de lei número 117/2025 foi aprovado por 8 votos. Passamos para o espaço de comunicação pessoal, onde cada vereador tem 8 minutos para se manifestar. Palavra à disposição. Palavra à disposição. Ninguém com a palavra, o vereador Alemão Reis. Senhor presidente, vereadores, assistência, companheiro político, suplente do PL, prazer em recebê-lo nesta casa. Mas hoje quero me manifestar e perguntar à assistência aos ouvintes do nosso município o que é uma administração quando perde o controle. Hoje estamos em nosso município, uma administração que parece um caminhão lançante abaixo quando perdeu os freios. É desta forma que eu julgo esta administração, porque vários dias tenho queixas do interior, fonoaudiólogo, converso com o secretário de saúde, ignoram os pedidos dos vereadores, e deste vereador principalmente. O prefeito deveria se preocupar um pouco com a saúde e não tentar denegrir a imagem dos outros. Quero aqui dizer ao senhor prefeito municipal que no final de semana acompanhei um torneio promovido pelo nosso município. E durante os jogos, onde me fiz presente somente no final, várias discussões havendo, eu pedi para que a administração tomasse as suas devidas providências, senão nós não iríamos mais deixar prosseguir os jogos, porque estava uma discussão, uma verdadeira bagunça, e é desta forma que todo mundo que estava no CTG é testemunha. Preciso dizer aqui que sobre atos, sobre escritas que não levam o nome das pessoas, são atos covardes de quem não tem a coragem de dizer aquilo que inventa perante a sociedade. Atos mentirosos, atos covardes, eu preciso dizer assim. Aonde numa filmagem me filmaram dizendo que eu me meti em tumulto. Realmente houve uma briga na rua. E eu dentro do CTG, quando as crianças começaram a chorar e correr para dentro, não fiz nada além da minha obrigação de pedir para que as pessoas fossem embora. Vocês podem acompanhar os vídeos. Se alguma vez eu levantei a voz ou levantei a mão em direção de alguém. Os vídeos provam a verdade, não atos covardes e mentirosos, de pessoas que talvez não tenham família como a gente tem família, e as pessoas ficam sentindo com certas mentiras. Eu preciso também dizer que nenhum vereador desta casa acusou ninguém dentro do CTG. Eu falei que estava uma bagunça, uma anarquia, e que era um serviço muito porco levar para dentro do CTG as brigas, para dentro das sociedades, e não tomar as medidas, as providências antecipadas que alguma coisa acontece. Isso tem câmera no CTG. As pessoas mentirosas se esqueceram que tem câmera, que tem vídeo,
Aquilo diz a verdade, senhores vereadores. E eu defendo os 4 vereadores que são homens aqui, porque falaram que um vereador teria falado palavrões. Eu não ouvi nenhum vereador falar. E eu também tenho certeza daquilo que eu falo e das testemunhas das pessoas, dos meus amigos, que nem uma palavra de ofensa foi dirigida para ninguém, nem lá dentro e nem lá fora. Houve desentendimento entre as 2 equipes, a do CTG e a dos caudilhos vianenses. É triste um prefeito abonar uma nota de repúdio da Prefeitura Municipal, porque o punho de quem escreveu, Deus o dirá, Deus irá fazer a justiça com essa pessoa. Deus não dorme, e Deus sabe da verdade. Isso eu digo diante dos senhores vereadores, e tenho aqui comigo, eu ia colocar o áudio da pessoa que eu discuti no CTG, falando que estava mal organizado, e estava mesmo, porque senão não tinha dado briga, mas a assessoria desta casa achou melhor que eu poderia ter que responder na justiça. Áudios onde o funcionário que tratou comigo, nunca tratei com mulher nenhuma, nem guria, somente com um funcionário da prefeitura, e me dizendo que tinha havido um mal-entendido e que estava tudo certo. Mal-entendido, mas denegriram a imagem dos vereadores e naquele vídeo que eu estava, atingiu diretamente a mim. Para que isso? Vão cuidar dos serviços públicos, vão achar o que fazer, cuidar da saúde, cuidar dos desvios de função, atender melhor as pessoas, se preocupar com o município, que até os próprios companheiros estão abandonando, enfrentando e formando outro partido. Pessoas desta natureza querer ofender alguém. Isso não pode existir, isso não é verdade. Isso é injustiça. E a justiça tarda, mas não falha. Perante os áudios da Câmara do CTG, as medidas e as providências estão sendo tomadas, sim. Porque não acredito, e todo mundo viu, todo mundo testemunhou, que nada daquilo que foi escrito aconteceu dentro e perante o torneio promovido pelo município, aonde eu pedi organização, porque senão a patronagem ia encerrar os jogos, porque parecia que tinha uma rinha dentro da cancha. Providências deveriam ser tomadas, e depois tentar cobrar daquele que cobra coisas que não são verdade, que não são verdadeiras. Vamos dar um nome, para as pessoas poderem processar, alguém poder também se manifestar perante o nome da pessoa. Eu falo aqui, falo do prefeito e não mando recado. O funcionário que estava lá, todo mundo sabe quem era, e eu não mando recado para ele, falo direto para ele. Eu discuti com ele e ele me disse que era um mal-entendido. Somente isso. Isso é um barbarismo fazer com uma família. Eu tenho família, meus filhos, minha esposa, meus netos. Ficaram sentidos com um certo tipo de ofensas de pessoas que não têm o mínimo de vergonha de estar à frente de uma administração municipal. Isso é um ato de repúdio por minha parte, pelas mentiras, pelas injustiças, pelas inverdades, e tentar atingir a Câmara de Vereadores de Manuel Viana, e este vídeo será postado, que é a minha defesa perante a sociedade. Palavra de posição. Peço que a senhora vice-presidenta assuma os trabalhos para que eu possa fazer o uso da palavra. Trabalhos da mesa, passo a palavra ao vereador Luner Martinez. Senhora presidenta, colegas vereadores, assistência aqui presente,
nessa noite calorosa, essa noite maravilhosa, que se fazem presente acompanhando a nossa sessão. Gostaríamos que a comunidade se faça mais presente e venha participar aqui para ouvir os seus representantes, os seus vereadores, agradecer a presença de todos. Queria hoje, primeiramente, sob o pedido de providência da colega vereadora Luísa Meus, sobre a limpeza da pracinha na localidade da Barragem do Itu, no qual, em conversa hoje com o Executivo, tivemos uma reunião lá, que já vai ser destinado, vereadora, funcionários para fazer a limpeza. Foi chamados 5 garis, agora mais 6. Então, tudo é para prestar esse serviço da nossa cidade. Também quero aqui comentar sobre o ato que possivelmente tenha acontecido lá no CTG Sentinela das Missões, aonde leva o nome do vereador, e esse vereador que se fez presente lá, o vereador José Reis, que estava no acontecimento, aonde hoje também recebi algumas ofensas, dizendo que a Câmara, os vereadores desse mandato. Então, eu peço que a comunidade, primeiramente, se informe para ver o que aconteceu, antes de vir ofender por redes sociais, ou me procure, 7h30, 8h, até às 13h, de segunda a sexta-feira, eu estou sempre aqui na Câmara, não desfazendo dos colegas vereadores que têm seus compromissos, seu trabalho, seus afazeres. Eu sou um dos poucos que estou diariamente aqui. E se não estiver aqui, tem a minha assessora que vai me ligar. E procurem saber, para depois não vir acusar os vereadores aqui, no mandato atual, da gestão atual, em redes sociais, no qual hoje um cidadão me disse, é uma vergonha esse mandato aí, que providência a Câmara vai. Mas como nós vamos tomar uma providência sem primeiro ouvir teus relatos, sendo que eu não presenciei os fatos para me falar. Se é para mim fazer uma injustiça ou falar uma inverdade ou uma verdade, eu tenho que presenciar e tenho que ouvir os dois lados. Então, eu peço que a comunidade, antes de julgar, que, primeiramente, ouça as partes para ver o que aconteceu mesmo, porque não estava presente, não tem como eu me manifestar sobre esse assunto. Também vamos falar de coisas boas para a nossa cidade, no qual, quinta-feira pela manhã, recebi uma notícia boa, que o valor vai ser em torno de 400 a 500 mil reais para o nosso município, de uma emenda parlamentar, do nosso deputado Márcio Biolchi, do MDB, no qual a sua assessoria me repassou. Então, vai ser um recurso que a gente vai ver como vamos aplicar esse recurso no ano que vem. Isso é uma coisa boa. O que nós buscamos, que nós conseguimos trazer em prol da nossa cidade, em prol da nossa comunidade. Também, sobre a reunião que nós tivemos agora, antes da sessão, com os colegas vereadores, sobre as nossas emendas impositivas, no qual, onde algumas entidades, a AVF, a AVV, que tiver a documentação em dia, vai receber do seu vereador, que fica a critério de cada vereador, a destinar esse recurso para suas entidades, onde os valores são bem favoráveis, bem bom. Aqui nós temos os valores aqui repassados hoje, o valor para cada vereador, que é em torno de 103.340,73. A gente sabe que tem 50% aqui, 51.669,25, que é obrigatório para a saúde, mas também nós temos as emendas de bancada, que é junto, aonde cada partido, com seus vereadores, esse recurso aqui, o PP tem 155 mil, porque tem mais vereadores. O PDT são 2 vereadores, 103 mil. O MDB, no caso eu, 51.670 reais com 36 centavos. O PL, 51 mil. O PT, 51 mil. E o PSB, 51 mil. Então, eu peço que os colegas vereadores
procure, né, aonde tem interesse de aplicar esse recurso, aonde que está legal a documentação para essas entidades, o time de futebol, a VV, que é do vôlei, ou até mesmo alguma secretaria, né, no qual, semana passada, o Samuel, diretor do desporto, me procurou, tem uma ideia de pintar a quadra, aqui o ano que vem, a quadra da Praça Central. De repente, se algum outro colega, vereador, quiser repassar algum recurso sobre dessas emendas impositivas, a gente vai conseguir. Vereador Roitmo também, com certeza vai ver alguma entidade que ele queira beneficiar, que esteja apta. Provavelmente, esse ano, eu sou sincero, esse ano tem que ter os pés no chão, que para o ano que vem vai ser muito poucas, porque a burocracia é muito grande, a documentação é muita documentação exigida para que essas entidades sejam contempladas. Mas aí, do ano que vem, com certeza vai aparecer mais, que esteja com toda a documentação apta para receber esses recursos. E tenho certeza que os colegas vereadores vão aplicar esse recurso aí, vai ter projetos bons, tudo em prol, em benefício da nossa cidade, que cada dia mais vai se desenvolvendo, crescendo. Nossa cidade que tem algumas coisas, tem. Como diz o vereador José Reis, algumas coisas, não posso concordar com o senhor, vereador. O senhor bate muito na saúde, cobra, mas eu, sempre que preciso do secretário de saúde, quando preciso do deslocamento de algum familiar, de alguma criança, de alguma pessoa, para a cidade de Porto Alegre, tenho sido bem atendido pelo secretário. Então, eu não posso me queixar. Tivemos 1 ou 2 problemas, liguei para ele e ele prontamente se deixou à disposição para resolver o problema dessas pessoas que precisaram. E resolveu. A gente sabe que a administração não é fácil, mas se vamos fazer, eu sou realista, falo, provo e comprovo. Nós comparar a nossa saúde de agora com o secretário Adriano, nada contra a pessoa da ex-secretária de saúde, 90% melhorou do que a atual gestão passada. Então, isso eu tenho certeza que melhorou e provo para o senhor que tem alguma coisa? Tem. Mas, com certeza, devagarinho vai se resolvendo. Também, o dia 12 de outubro, estarei fazendo, como todos os anos, é de praxe de nós fazer, com a ajuda de alguns colegas vereadores, uns podem me ajudar, outros não, ajuda quem pode, quem quer, a festinha lá do bairro Favorino Marques, da Nova, nas Coab, festinha da criança lá, que vamos fechar aquela quadra em frente ao ginásio, e vamos fazer mais uma vez esse ano, com brinquedo, cachorro-quente, refrigerante, e vários brindes para as crianças lá, no dia 12 de outubro. Meu muito obrigado, que temos para hoje. É isso, e uma boa semana a todos. Devolvo os trabalhos da mesa ao presidente Luner Martinez. Reassumindo os trabalhos, palavra à disposição, com a palavra a vereadora Luísa Meus. Senhor presidente, colegas vereadores, plenária aqui presente, as pessoas que nos assistem pelas redes sociais, que irão nos escutar pela rádio também na quarta-feira. Quero falar, primeiramente, sobre o meu pedido, então, de limpeza na pracinha. O vereador Luner já deu esclarecimentos também. A gente sabe que agora começou o calorzinho, né? As mães, é claro, querem levar seus filhos, né, para brincar, para se comunicarem com as outras. E, como já dizia a minha filha, a pracinha é o principal lugar para as crianças dentro de uma cidade. Porque lá, enquanto as crianças brincam, as mães podem conversar e tomar mate e se distraírem. Então, ele é um ponto de integração tanto para criança quanto para adultos. E também quero deixar o meu posicionamento claro, como sempre, né? Toda a forma de violência, seja ela verbal ou física, deve ser sempre repudiada. Isso a gente não tem nem o que falar a respeito. Especialmente quando atinge jovens servidores públicos, entre eles uma jovem mulher negra,
que tem se dedicado com seriedade e compromisso à sua função. Que se sentiu acuada dentro de uma entidade, sozinha, tendo o fato se repetido com a chegada do seu colega. Procurei falar com a moça logo que surgiu todos os fatos, perguntar para ela o que tinha acontecido, e, segundo ela foi chamada, ela foi conversar com a pessoa no canto, e essa pessoa, sim, a agrediu verbalmente. E as ofensas continuaram quando chegou o seu colega, se dirigindo aos dois. E, segundo ela, quando chegou o colega dela, a pessoa dizia: "Vocês são porcos, vagabundos, sem vergonha." Forma de agressão. E, segundo ela, com o dedo para a cara dela. Colega, que até já desculpou o seu agressor. Chamá-los de porcos, sem vergonhas e vagabundos, de forma agressiva, verbalmente, pode ser verbalmente sim, mas é uma forma agressiva, apontando no dedo na cara deles, ainda elevando a voz, não é uma crítica. Não é uma crítica à administração, não é uma crítica ao evento. Ele é um ataque sim. É uma tentativa de humilhação, é racismo também, e é misoginia disfarçada de descontentamento. E isso não pode ser tolerado mesmo. O motivo alegado, então, perguntei para a servidora qual seria o motivo alegado, e era o fato da pessoa não ter sido chamada para entregar um certificado. Isso, é claro que a gente sabe que jamais justificaria esse tipo de ataque, de desrespeito e de reação, né? Uma reação, então, desrespeitosa a dois jovens servidores. É muito fácil a gente atacar jovens, atacar mulheres, principalmente quando eles estão sozinhos na sua função pública. Quando não temos mais testemunhas, então, somente a palavra de um e de outro. A palavra de um jovem e a palavra, repito, de uma jovem mulher negra que está ocupando o seu espaço em um cargo público. É preciso dizer com todas as letras que esses dois jovens, eles têm o direito de ocupar seus cargos com dignidade, sem serem ameaçados, desrespeitados ou constrangidos. Quando alguém levanta o dedo no rosto de uma mulher, ou no rosto de um jovem, não importa quem seja ele, mas principalmente de uma mulher, de uma jovem mulher negra, e a agride verbalmente, está tentando silenciar não apenas a elas, mas a todos aqueles que se sentem representados por essa jovem mulher, que a gente sabe que os espaços dos jovens, principalmente dos jovens negros, eles são limitados. Todos nós somos sabedores disso. E essa jovem, esses dois jovens, eles não estão sozinhos. Hoje, eu aqui como mulher, estou aqui para reafirmar, então, o meu apoio, a minha solidariedade e o meu compromisso com a proteção integral da mulher. O respeito e a valorização de quem está trabalhando para transformar com ética e coragem o serviço público. Eles não estão sozinhos. E a nossa luta contra o racismo e a violência também não estão sozinhos. Colocar a culpa na administração para vir julgar e colocar a culpa neles, isso não é certo. Era o que eu tinha para hoje. Palavra à disposição. Com a palavra, a vereadora Catiane Moura Alves. Cumprimento a mesa, colegas vereadores, assistência, quem nos assiste via Facebook e pela Rádio Bicuí FM. Essa noite não está muito legal hoje, né, gente? Hoje o dia começou chato com todas essas publicações
E quando a gente vê isso acontecendo, e com uma mulher, né, a gente fica mais chocado. A gente sabe que isso acontece todo dia, toda hora, com todas nós, principalmente nós que saímos todos os dias para trabalhar, sempre tem uma piadinha de mau gosto, e assim vai, né? E hoje, com isso, nesse fim de semana, a nossa servidora Juliana foi a escolhida, né? Eu, a Catiane Alves, vereadora pelo PSB, em nome da bancada do PSB, ela, nossa companheira de partido, Juliana Silveira, me solidarizo com a servidora do nosso município, a qual foi hostilizada pelo vereador desta casa. Dentro da entidade onde ele representa, ela estava a trabalho lá. Isso que a gente mais se indigna, sabe? Quando uma pessoa está num local a trabalho, né? E tu é hostilizada, tu é humilhada, né? Eu sinto muito por ela ter que passar por isso. Porque a Juliana, quem conhece a Juliana sabe, ela é uma menina humilde, uma guria educada, jamais, né, daria o troco, né? Bem diferente se fosse comigo. Mas as providências já estão sendo tomadas, né? E nós, mulheres, não podemos nos calar. Sempre que for ofendida ou desrespeitadas, seja onde for, que nós saibamos se defender e não deixar passar. Muitas vezes a gente deixa por vergonha, por isso, por aquilo, né? Mas não pode, isso não pode acontecer. Tem que denunciar, tem que colocar a boca no trombone mesmo. Coitada da Juliana, pelo que diz, pelo relato, ela saiu de lá para não causar mais confusão ainda, porque a coisa estava se parando feia. Tanto ela quanto o colega dela saíram mesmo com medo de lá. E quanto à administração, se a pessoa, qualquer vereador que está aqui, ou qualquer pessoa da comunidade, se tem alguma coisa contra a administração, se acha ruim o trabalho ou se for mal feito, procure o prefeito, procure o secretário, procure quem está à frente. Não pegar e humilhar aquele que está ali. Não adianta eu ir falar para um servidor, ele está ali fazendo o trabalho dele. Né? Procura o secretário, vai e fala na cara do prefeito, do vice-prefeito, que eles estão sempre na cidade. O vice-prefeito está sempre recorrendo todas as festas que tem, as reuniões, ele está disponível ali. Então, se a pessoa tem alguma coisa para reclamar, reclame direto com eles, não com os coitados que estão ali, que estão para fazer o trabalho deles e para ser humilhado dessa maneira. Eu deixo aqui a minha solidariedade à Juliana e acho que isso foi muito feio, seja de que maneira for, que se os culpados sejam punidos. E quanto às emendas, vamos mudar de assunto um pouco, que esse assunto já é pesado, né? Já tem quanto às emendas impositivas que os colegas aqui comentaram, se tudo der certo, com o dinheiro, com o recurso que vem para a nossa bancada, eu mais ou menos já tenho um destino. Queria destinar à saúde, né, para exames, que nossa população está sempre precisando, e exames é uma coisa muito importante, e às vezes falta recurso para todos, né? E às vezes, por falta de um exame, atrasa um tratamento. Então, parte da minha emenda vai para isso. Outra parte, quero também destinar ao meio ambiente, para a proteção dos animais, principalmente esses cães, né, que estão na rua aí, falta castração, falta tratamento, e a prefeitura não tem esse recurso disponível para tratar esses animais, né? Então, uma parte desse recurso também quero destinar. Não é muito, mas a gente destina um pouco para cada um. E também sobre o projeto do pavilhão do produtor, que há muitos, já desde o ano passado, o meu projeto está lá, né, para fazer o pavilhão do produtor ali, para o produtor poder trabalhar num lugar, né, com um melhor ambiente, onde não pegue sol, onde não pegue chuva, né, e o projeto está lá na Secretaria de Obras. Também quero ver se destina um pouco desse recurso para isso, para que esse pavilhão do produtor saia do papel, né, e venha beneficiar o nosso pessoal, principalmente o pessoal que vem da campanha, do assentamento, no caso das comunidades que trazem coisa para vender na nossa cidade, né, da agricultura familiar, que possam ter um local bom para trabalhar, que não pegue sol, não pegue chuva, que tenham onde sentar, aquecer uma água para tomar um chimarrão, um banheiro. Então, para esse recurso pretendo destinar maior parte para essa área. Então, era o que tinha para hoje. Muito obrigada e uma boa semana a todos. Palavra à disposição. Com a palavra, o vereador Reutemann Manganelli.
senhor presidente, vereadores, assistência que você faz presente, suplente do deputado Dimitri, demais pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Não ia usar a palavra essa semana, mas diante dos fatos, eu acho que é bom a gente argumentar algumas situações. Eu gostaria de falar também ainda da semana passada, quando a gente esteve conversando com o prefeito, eu e a vereadora Ione, que a gente não falamos de alguns ajustes que já se alongam por 10 meses, dá para se dizer, da questão das áreas descobertas dos agentes de saúde, que muitos nos cobram na rua, inclusive o prefeito, estão cobrando diretamente ele, e ele nos garantiu que nos próximos dias estará sendo feita uma readequação das áreas descobertas e estará sendo resolvido. Eu tinha conversado já com o secretário de saúde na época, tipo mês de março, mais ou menos, a gente esteve conversando, eu e a vereadora Ione também, e não se teve até agora um ajuste. Dizer também que a bancada, as coisas boas para o município, mais uma vez aprovamos uma lei, né, para a contratação de 6 garis. Soubemos da necessidade para manter toda a estrutura do município. Está chegando a temporada de verão, a praia demanda uma boa porcentagem de mão de obra ali naquele espaço. Também estivemos conversando sobre esse projeto que entrou hoje, a criação da vaga na estrutura do município de um CC para procurador jurídico. Entendemos a necessidade, soubemos que no passado um profissional tomava conta em 2, 3 dias da semana, e hoje, do tamanho que está a administração, a gente sabe da necessidade. Conversamos com o prefeito e nos explicou ali, a gente entendeu ali a necessidade, que hoje o profissional está terminando o contrato dele, não poderia ser feito um novo contrato. Soubemos também que tem vaga do concurso em aberto, não foi preenchida porque a servidora que foi exonerada recorreu, está na justiça, pode, na iminência de estar voltando, conforme for o entendimento. E dizer assim, referente a essas falas fervorosas em relação ao ato acontecido nesse final de semana, a gente fica muito triste. No dia de hoje, eu fui muito procurado pelas redes sociais, pessoalmente, porque se falava o nome de um vereador. Não era uma vereadora, era um vereador. Era eu ou os outros 3 colegas. E a gente fica triste, né? Porque, graças a Deus, eu não estava no local. E assim, fora daqui, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Mas eu tenho a minha consciência tranquila, que no lugar que eu tive foi na sexta-feira, ainda junto a essa servidora, que se sentiu ofendida, junto com a vereadora Ione, onde nós fomos muito bem recebidos e fomos muito bem tratados e, da mesma forma, retribuímos. Eu vejo aqui o secretário Eduardo Lara, que estava presente no encontro dos Tauras Vianense. Um belíssimo encontro, muito bonito mesmo, é o 3º que acontece no nosso município. E, se Deus quiser, Deus dê saúde e vida longa a todos eles, que consigam, ano após ano. Teve a homenagem, inclusive, teve um ente meu que não está mais entre nós aqui, que foi homenageado, o meu pai faz parte, e foi um belíssimo evento, muito bem tratado todo mundo que estava lá. A gente ficou muito satisfeito do que a gente viu ali. E dizer que a gente se entristece quando acontece fatos desse no nosso município, mas a justiça está aí, seja feita, e quem tiver o que aconteceu, não é nós que vamos julgar. E dessa semana, para mim, era isso. Muito obrigado. Palavra à disposição. Com a palavra, a vereadora Ione Caminha. Senhor presidente, colegas vereadores, assistência aqui presente, aqui também se encontra o secretário de Turismo, né, o Eduardo, e mais também servidores da Prefeitura Municipal e todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais, né, de suas casas. Eu quero dizer o seguinte: hoje, né, pela manhã, me deparei com tantos comentários
e não citava o nome de vereadores. E aí, aonde eu estava presente, era só o comentário que se via. Então, eu fui vereador, uma que perguntei quem era, que tinha que citar nome. Porque eu, quando digo as coisas, eu não me escondo e também não nego. Quando eu faço, eu assumo. E o senhor estava agarrado lá fora, num tumulto que eu ia passando. Tinha mulher agarrada no senhor, e o senhor ofendeu muita gente. Ofendeu até gente minha lá que estava torcendo para o time que ganhou. Então, vocês não souberam foi perder, porque chamaram de bagaceiro quem estava torcendo para o time do Mala. E meus netos estavam lá também torcendo. E eles são jovens, e você sabe que jogo de bocha sempre tem essa discussão, né? As pessoas discutem, torce, grito, cada um quer torcer mais que o outro. Então, o senhor, certo, esqueceu ou não viu quando eu passei lá, e que o senhor disse, quem quer brigar, fica aqui, quem não quer, vai embora. Então, isso não é atitude de vereador que se acha tão família. E o senhor já me ofendeu aqui nessa tribuna, me humilhou. E eu acho que o senhor foi errado. O senhor fez assim, uma jovem, né, uma menina que está iniciando o seu trabalho, cada um tem direito de começar, assim, da mesma forma o Samuel, o senhor ofendeu. Porque hoje várias pessoas me disseram que ofendeu. E essa menina tem que dar parte do senhor, e o senhor tem que provar, de chamar ela de porca, e não sei o que mais que o senhor chamou. E o senhor, vocês até vão dizer, são companheiros de partido. Não, companheiro assim que já me humilhou aqui, eu não conto com esses companheiros. O senhor errou, assuma que o senhor errou, porque tem gente lá de fundamento que usou todas as palavras que o senhor disse, ofendendo esta jovem, que não merecia. Uma menina educada, uma menina batalhadora. Da mesma forma, o Samuel, que eu tenho muita admiração por ele, é um jovem, né, que está aprendendo, está se virando, fazendo o que pode dentro da secretaria. Quando eu votei para o Eduardo, eu votei com minha consciência muito sadia, porque eu queria que tu fosse secretária de turismo, porque eu te conheço desde que nasceu. Da mesma forma, o Samuel, a menina que é secretária do turismo, o Tatuca, que você faz presente, né? Eu quero bem, são jovens e tem que trabalhar mesmo. Está certo o prefeito de pôr lá gente jovem para trabalhar. E por isso que nós temos que dar apoio e não desacatar essas pessoas que estão lá fazendo o seu trabalho. Também quero falar que eu pedi o letramento, que colocar ali, né, no nosso trevo de chegada à cidade, colocando, eu amo Manoel Viana, porque eu acho que ficaria bonito, eu já falei para o prefeito isso aí. Também depois, mais adiante, pode pôr um pórtico, né, vindo da Alegrete para Manoel Viana. Eu acho assim que será um ponto muito bonito, né, para o nosso turismo em Manoel Viana. Então, o que eu tenho para hoje é só, e uma boa semana a todos. Palavra à disposição. Com a palavra, a vereadora Solange Mello. Senhor presidente, os demais colegas, a plenária aqui presente. Eu, como mulher e como integrante da Procuradoria, não deixaria de me manifestar no episódio que aconteceu esse final de semana. A Juliana, me admiro muito o vereador falar em família, que tem filhas, tem netas, tem esposa. Não lembrou dos pais, do pai e da mãe da menina? Como será que eles se sentiram? Imagina alguém xingar sua filha, suas netas. Como o senhor ia se sentir, a sua esposa? O senhor não deveria, não pensou nela. O senhor pensou só em assim, o senhor não sabe perder. É isso que acontece, a entidade perdeu e o senhor quis simplesmente ofender a primeira pessoa que enxergou, uma mulher que estava sozinha. Por que o senhor não foi tirar satisfação com os jogadores ou com a comissão julgadora? Se alguém errou, acho que a comissão ou os os árbitros lá, não sei como é que funciona o jogo de bocha, que eu não participo, mas teria que ser com eles, não com a menina. Uma menina humilde, uma menina trabalhadora, educada, educadíssima. Uma menina que está sempre trabalhando, todo mundo gosta muito dela. E eu não fiquei surpresa quando vi nas redes sociais hoje um vereador, jamais pensaria em outra pessoa, não teria, ninguém se ficou surpreso, jamais isso aí. E quanto a nossas emendas impositivas, né? Com certeza. E as pessoas começaram a ofender todos os vereadores, mas cada um é responsável pelos seus atos e tem que pagar pelos seus atos. Com certeza. E assim, ó, a justiça existe, com certeza vai ser registrado uma ocorrência e a justiça que decida, né? Mas eu acho que assim, ó, não tem nota de repúdio, não tem mentira da parte da administração. Eu acho que quem está faltando com a verdade na tribuna é o vereador, porque o senhor ofendeu e o senhor não quer assumir. Eu acho que é isso que acontece.
E outra coisa também, assim, ó, em questão de julgar, está sempre se questionando, a saúde não presta, a educação não presta, os colegas vereadores. Na verdade, eu acho que o senhor tem um problema, vereador, o senhor deveria procurar um psicólogo, se tratar, porque, assim, ó, não acredito que em meio de uma comunidade toda, uma secretaria, uma administração, só o senhor que tem a razão em tudo. Não pode estar certo, eu acho que o senhor precisaria se tratar, procure uma ajuda, quem sabe. Voltando aos assuntos das emendas impositivas, a minha parte, como individual, eu já conversei com o secretário Adriano, eu quero destinar para as consultas oftalmológicas, oftalmos, que a gente tem muita demanda e tem muita demora. Então, isso é uma coisa que já está destinado. O restante, depois, a gente vai conversar. Pretendo também conversar com o diretor da escola, Alberto Pasqualini, uma banda da escola também, que a gente não tem, que esse ano contamos com a colaboração da escola Paulo Freire. Quem sabe a gente faz uma banda nas nossas escolas municipais, a gente pode ajudar. De repente, algum colega também queira participar. Mas, de primeira, é assim, as consultas com os oftalmos, já conversei com o Adriano, já deixei mais ou menos tudo encaminhado com ele daí. O que tinha para hoje era isso, e uma boa semana a todos. Palavra à disposição. Palavra à disposição. O vereador Ricardo não vai se manifestar. Palavra à disposição. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra. Eu encerro a presente sessão e convoco os colegas vereadores para a sessão ordinária realizar-se no dia 6 de outubro de 2025, às 19 horas. A sessão está encerrada.